Oi, eu sumi, mas voltei, tá tudo bem. É, assim, eu vi um vídeo, apareceu pra mim, eu nem procurei, de uma moça que tem autismo. E no vídeo ela relatava como era a infância e adolescência dela como autista. Nem tudo eu me identifiquei, mas tinha uma coisa que eu me vi muito ali. E eu nem sabia que... Quer dizer, é interessante, porque eu sabia, sim, que aquilo fazia parte do autismo, mas eu não, mesmo assim eu não conseguia identificar aquilo em mim. E da forma que ela falou, eu, eu me identifiquei. Por exemplo, é, é normal, na adolescência, por exemplo, todo mundo buscar um grupo, tentar se encaixar em algum grupo. Ninguém sabe direito exatamente quem é ainda, sabe? E você procurando se conhecer, quem sou eu? E beleza, o adolescente encontra um grupo que se identifica mais, que tem umas coisas em comum, pessoas e estilos que gosta, e ali vai se formando a personalidade daquela pessoa. Só que no autismo, eu não vou falar do autismo em si, mas como era para essa moça e como era para mim também. Eu me identifiquei muito no que ela falou. Que era assim, tem um grupo. Aí, só que no meu caso, né, com a fobia social, eu tinha dificuldade de me aproximar. Mas vamos supor que eu conseguisse me aproximar de um grupo. Nas raras vezes que eu conseguia isso, esse grupo estava falando sobre algum assunto. E, às vezes, eu entendia sim sobre o que estavam falando, mas eu não sabia o que dizer, porque, primeiro, que às vezes eram assuntos que eu não me interessava, e até hoje, na verdade, eu tenho muita dificuldade de entrar em assuntos que não me interessam. Tem gente que consegue, mas eu não sinto nem vontade. Assim, se eu não me interesso, então por que eu vou falar sobre aquilo? E tá um tempinho chuvoso, aí eu começo a tossir. E assim, nas raras vezes que eu conseguia ficar perto de um grupo, eles estavam falando sobre algum assunto, sobre coisas que gostavam. E, no meu caso, com a fobia social junto, tinha um detalhe, que eu podia não falar do que eu gostava com medo do que iriam achar. Sabe? Não, assim, não poderia ser nada vergonhoso, mas mesmo assim, aquela preocupação constante, o que é que os outros vão pensar? Aí se alguém falava, eu gosto de tal coisa, eu falava que gostava também, mesmo sem gostar. Eu nunca falava exatamente o que eu gostava de fazer, o que eu curtia, nada. Eu sempre tentava me moldar
ao que o grupo fazia e gostava. E tá, tem a fobia social que tem essa insegurança de, de chatear ou da reação dos outros em relação a se eles não gostarem do que eu gostar. Mas assim, no autismo não tem essa preocupação. Mas é até difícil explicar, porque imagina, eu cheguei perto de um grupo e eles já estavam falando sobre algum assunto. Às vezes que eu não dominava, não me interessava. Às vezes, pegando o assunto no meio, eu nem entendia o que eles estavam falando. Mas eu ficava ali. Ó, vou tentar me enturmar. Eu já tenho muita dificuldade. Então, eu consegui ficar perto desse grupo aqui, então é com isso que eu vou ficar. E eu, aí se eles falavam, eu gosto de tal música, eu gosto de fazer isso aos fins de semana. E eu absorvi aquilo. E quando me perguntavam, e você, Eduarda? Aí se eu não falava a mesma coisa, eu falava coisas parecidas que tivessem a ver com o que eles falaram. Por quê? Eu não sabia. Eu não sabia por quê. Mas, às vezes, muitas vezes, na verdade, o autista em geral tem isso de não acostumar a fazer coisas que pessoas da sua idade ou da sua cultura não fazer o mesmo que os outros fazem. E, e assim, pode até gerar um estranhamento nos outros. Como você não faz isso? Por que você não faz isso? E às vezes o autista não se interessa por aquilo mesmo. Mas pode ter vergonha de dizer. Pode ter interesses que não são compatíveis com a idade dele, com a realidade dele. Ele pode gostar de coisas que não tem nada a ver com o meio em que vive. E assim, falando sobre mim, naquela época de adolescência, primeiro que raramente eu saía por causa da fobia social. Muitos momentos eu literalmente só saía para ir para a escola, voltava para casa, escola, casa, escola, casa. Não fazia mais nada, nenhuma outra atividade. E de repente fico perto de um monte de adolescente e falando, aos fins de semana eu gosto de, sei lá, ir pra balada. Balada? O que é isso? Não, assim, não que não gostava, mas eu não tinha oportunidade de ir. Eu estava tentando conhecer alguém ali, um grupo. Se eu estava tentando conhecer alguém, é porque eu não conhecia mais ninguém. Eu ia sair com quem? Com que grupo de amigos? Não tinha. E juntando com o autismo, sabe, viviam falando assuntos que eu não tinha nenhuma proximidade. E só que eu não falava que não me identificava. Na minha cabeça, eu tinha que gostar do que eles gostavam para me enturmar. Até por achar que é questão da idade. Adolescente gosta disso, então tem que gostar.
adolescente faz isso, então tem que fazer. E isso aqui hoje percebo que essas coisas geram algumas consequências para mim até hoje. Porque a gente tenta se moldar tanto. E olha só, é muito difícil diagnosticar autismo em mulheres, mais do que homens. Até pouco tempo atrás, só se diagnosticava homens, garotos, crianças. Aí, de repente, descobre que mulheres adultas viveram uma vida com autismo e não sabiam. E um dos motivos é que, depois de tantos anos, sem saber o que tem, sem diagnóstico, sem entender, nós acabamos mascarando algumas coisas. E muita gente não diz que eu tenho autismo. Eu mesmo fiquei na dúvida, assim, até hoje, até agora, eu às vezes fico na dúvida. Será que eu tenho mesmo? Não por não aceitar, não. Por dúvida mesmo. E porque tanta tivemos que disfarçar por tanto tempo que hoje eu tenho uma séria dúvida, assim, a situação, eu tenho tal reação. Mas isso sou eu mesmo ou autismo? Sabe, porque nós acabamos disfarçando tanto e, assim, algo inconsciente. Somos obrigadas a disfarçar para tentar nos moldar ao que é considerado normal. E nisso tudo hoje, sabendo que eu tenho, tentando lembrar das coisas, sabe? Situações que indicavam que o autismo estava ali, eu me dei conta que tem coisas que eu não sei em relação à minha personalidade. Assim, tem um vídeo, os últimos vídeos que eu fiz, sabe, que eu falei sobre hobbies, que eu gosto de fazer, tudo mais, aí eu consegui falar algumas coisas que eu particularmente gostava, independente dos outros, tá? Mas ainda tem coisas que eu fico pensando, assim, a sensação que eu tenho é, por exemplo, qual o seu estilo? Estilo de viver, sabe? Estilo de se comportar. O que você gosta de fazer diz muito sobre isso. Não é só sobre como você se veste, não. É tudo, é a sua identidade visual. Então, se eu tivesse que descrever a minha identidade visual, por exemplo, qual é o meu estilo em relação a tudo? Comportamento, roupa, gostos pessoais. Eu não sei descrever. Eu ainda não sei. Não sei. Assim, se eu tivesse que desenhar, sabe? Desenhar a mim mesma. Um estilo. Sei lá, estilo de roupa mesmo. Porque assim, pensa em uma bailarina. Você consegue imaginar como é uma bailarina. Pensa como é um jogador de futebol. Você consegue imaginar, você consegue visualizar ele com a roupa do jogador. Pensa em um roqueiro.
você consegue visualizar o roqueiro, como ele se veste, como ele se comporta, o que ele costuma fazer no tempo livre. E eu não consigo fazer isso comigo mesma. Eu não conseguiria me desenhar, sabe? Eu não consigo visualizar. E é como se estivesse faltando alguma coisa na minha personalidade, de tanto que eu, ao longo dos anos, acabei tentando me encaixar em outras personalidades diferentes da minha, de outras pessoas. E no fim das contas eu fico na dúvida de quem eu sou. Não que eu sou por dentro, mas por fora mesmo, externo, visual. E assim, essas coisas, até que, assim, esses pensamentos todos, essas reflexões todas, não é para fazer apenas vídeo para o YouTube, não. Sair para mim mesma. Assim, agora, só de falar, é capaz de ver várias reflexões, sabe, sobre mim mesma. É um autoconhecimento. E é isso. Eu demorei meses para fazer vídeo. Não é por falta de assunto, tá? Tá tudo bem. Tô viva, tá bem, é tudo bem. E é isso. Tem outros assuntos por aí que eu vou fazer em outros vídeos. Tchau. Até a próxima.